fato sincronizado sobre gravidade. Todos nós estudamos a lei da gravitação universal na escola, mas o que realmente sabemos sobre a gravidade, além das informações que nossos professores colocaram em nossas cabeças? Vamos atualizar nosso conhecimento. 1. Lei da gravitação universal. Todos conhecem a famosa parábola da maçã que caiu na cabeça de Newton. Na verdade, Newton não descobriu a lei da gravitação universal, pois essa lei simplesmente não existe em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesta obra, não há nem fórmula, nem enunciado, como qualquer um pode verificar por si mesmo. Além disso, a primeira menção à constante gravitacional só aparece no século XIX. Consequentemente, a fórmula não poderia ter surgido antes disso. O coeficiente G, que reduz os cálculos em 600 bilhões de vezes, não tem significado físico e foi criado para ocultar contradições. De todas as constantes fundamentais conhecidas, é justamente o valor numérico da constante gravitacional que foi determinado com a menor precisão, embora a importância dessa grandeza seja difícil de superestimar. Todas as tentativas de esclarecer o valor exato dessa constante não tiveram sucesso, e todas as medições permaneceram dentro de uma faixa muito ampla de valores possíveis. O fato de que a precisão do valor numérico da constante gravitacional ainda não ultrapassa 1005, o editor da revista Nature definiu como uma mancha de vergonha para a física. No início dos anos 80, Frank Stacey e seus colegas mediram essa constante em minas e poços profundos na Austrália, e o valor obtido por ele acabou sendo cerca de 1% maior do que o valor oficial atualmente aceito. 2. Confirmações laboratoriais. Acredita-se que Cavendish foi o primeiro a demonstrar a atração gravitacional em pequenos corpos de laboratório usando uma balança de torção, uma barra horizontal com pesos nas extremidades, suspensa por um fio fino. A barra podia girar em torno desse fio delicado. Segundo a versão oficial, Cavendish colocou pares de massas de 158 quilos em lados opostos de cada peso da barra, fazendo-a girar levemente. A metodologia do experimento era incorreta e os resultados foram falsificados, como comprovou o físico Andrei Albertovich Grishaev. Cavendish dedicou bastante tempo ajustando o equipamento para que os resultados correspondessem à densidade média da Terra proposta por Newton. A metodologia do experimento já previa mover os pesos várias vezes, e a rotação da balança ocorria devido às microvibrações transmitidas pela movimentação dos pesos à suspensão. Isso é comprovado pelo fato de que um equipamento tão simples para fins educacionais deveria existir, se não em todas as escolas, ao menos nas faculdades de física das universidades, para mostrar aos alunos, na prática, o efeito da lei da gravitação universal. O equipamento de Cavendish não é usado em programas educacionais. Alunos do ensino fundamental e universitários acreditam que dois pesos se atraem mutuamente. 3 estranhezas da Lua. Se colocarmos na fórmula da lei da gravitação universal os dados de referência da Terra, da Lua e do Sol, então, no momento em que a Lua passa entre a Terra e o Sol, por exemplo, durante um eclipse solar, a força de atração entre o Sol e a Lua é mais de 2 vezes maior do que entre a Terra e a Lua. Segundo a fórmula, a Lua deveria deixar a órbita da Terra e orbitar o Sol. A Lua, além disso, não demonstra suas propriedades de atração em relação à Terra. O par Terra-Lua não orbita um centro de massa comum, como seria de acordo com a lei da gravitação universal, e a órbita elipsoidal da Terra, contrariando essa lei, não se torna em zigue-zague. Além disso, os parâmetros da própria órbita da Lua não permanecem constantes. A órbita, na terminologia científica, evolui e faz isso contrariando a lei da gravitação universal. Como assim, você vai perguntar? Até estudantes sabem que as marés oceânicas ocorrem pela atração do Sol e da Lua sobre a água. A teoria diz que a gravidade da Lua cria um elipsoide de maré com 2 bojos no oceano que se movem pela Terra devido à rotação diária. No entanto, a prática mostra o absurdo dessas teorias, pois, de acordo com elas, uma elevação de maré de 1 metro de altura deveria, em 6 horas, atravessar o Estreito de Drake
movendo-se do Oceano Pacífico para o Atlântico. Como a água é incompressível, a massa de água elevaria o nível em cerca de 10 metros, o que não acontece na prática. Fenômenos de maré ocorrem autonomamente em áreas de 1.000 a 2.000 quilômetros. Até Laplace se intrigou com o paradoxo de por que, nos portos marítimos da França, a maré alta ocorre em sequência, quando pelo conceito do elipsoide de maré deveria ser simultânea. 4. Medição da gravidade. O princípio das medições de gravidade é simples. Os gravímetros medem os componentes verticais e o desvio do peso indica os componentes horizontais. Ingleses tentaram verificar a teoria da gravitação das massas no século XVIII, na costa do Oceano Índico. De um lado está o Himalaia, a maior cadeia de montanhas, e do outro, a bacia do oceano com água bem menos massiva. Mas, infelizmente, o prumo não se inclina para o Himalaia. Além disso, instrumentos ultrassensíveis não detectam diferença no peso de um corpo de teste na mesma altitude, seja acima de montanhas maciças ou sobre mares menos densos com quilômetros de profundidade. Para salvar a teoria já estabelecida, os cientistas inventaram um suporte para ela. Supostamente, a razão para isso é a isostasia. Sob os mares existem rochas mais densas e sob as montanhas, rochas mais soltas, sendo que a densidade delas é exatamente ajustada para alcançar o valor necessário. Também foi comprovado experimentalmente que os gravímetros em minas profundas mostram que a força da gravidade não diminui com a profundidade. Ela continua aumentando, dependendo apenas do quadrado da distância até o centro da Terra. Existem anomalias naturais de gravidade que também não encontram nenhuma explicação clara pela ciência oficial. Veja alguns exemplos. Aqui estão as chaves do carro. Coloquei no teto. Colocamos em ponto morto. Sai do carro. Para cima. Tá realmente subindo. Vou ligar agora. Tá realmente subindo. Esse é nosso estacionamento, não sei se são todos aqui. É assim mesmo, veja. E ali vai, temos isso aqui e corre, temos um rio assim. Ele corre morro acima. Enfim, olha a folha boiando. 2 pessoas pararam aqui e me perguntaram: por favor, o que você acha? Aqui tem uma inclinação? Ou é só impressão nossa? Ou é uma ilusão? Algum tipo de ilusão de ótica, talvez? Olha, os carros estão indo para lá. Olha assim, olha eles. E o rio... O rio, ela flui em nossa direção. Flui para cima, que droga. Para cima. É comum o acúmulo de carros no acostamento desta estrada de montanha. Turistas da Armênia e estrangeiros sempre param para ver o milagre com seus próprios olhos. A estrada sobe uma colina em um ângulo de aproximadamente 10 graus. No entanto, cada motorista sente que a força da gravidade habitual, neste caso, não dificulta o movimento. Para confirmar se é uma zona anômala, um experimento simples pode ajudar. O carro, em vez de descer, sem a minha intervenção, sobe a ladeira. Em certos pontos, o carro até acelera. Subir a ladeira a pé é mais fácil, segundo turistas. Destrói completamente a ideia comum sobre as leis da natureza. O rio, que aqui corre para cima... Sim, a ausência de gravidade em pequenos corpos celestes, a independência da gravidade da substância é comprovada porque, salvo raras exceções, pequenos corpos do sistema solar não têm atração gravitacional. Com exceção da Lua e de Titã, em mais de 60 satélites dos planetas não se observam sinais de gravidade própria. Isso foi comprovado tanto por medições indiretas quanto diretas. Desde 2004, a sonda Cassini passa periodicamente perto dos satélites de Saturno, mas não houve alterações registradas em sua velocidade. Com a mesma Cassini, foi descoberto um geyser em Encélado, o 6º maior satélite de Saturno. Quais processos físicos devem ocorrer em um pedaço de gelo espacial para que jatos de vapor escapem para o espaço? Pelo mesmo motivo, Titã, o maior satélite de Saturno, apresenta uma cauda gasosa como consequência da perda de sua atmosfera. Não foram encontrados satélites ou teorias previstas para asteroides.
apesar de serem numerosos, e não há evidências de que asteroides duplos realmente orbitem um centro de massa comum. Os companheiros se aproximavam por acaso, movendo-se em órbitas quase síncronas ao redor do Sol. As tentativas de colocar satélites artificiais em órbita de asteroides fracassaram. Como exemplos, podemos citar a sonda infravermelho próximo que os americanos direcionaram ao asteroide Eros, ou a sonda Hayabusa, que os japoneses enviaram ao asteroide Itokawa. 6 pesquisas alternativas. Existem muitas pesquisas alternativas com resultados impressionantes no campo da gravidade, que contradizem fundamentalmente as conclusões teóricas da ciência oficial. Poucos sabem que Viktor Stepanovich Grebennikov, entomologista siberiano, descreveu a antigravidade em insetos no livro Meu Mundo ao estudar estruturas ocadas. Cientistas já sabem há muito que insetos grandes, como o besouro-maio, voam mais apesar da gravidade do que por causa dela. Com base em suas pesquisas, Grebennikov criou uma plataforma antigravitacional. Viktor Stepanovich morreu em circunstâncias bastante estranhas e parte de suas descobertas foi perdida. Porém, uma parte do protótipo da plataforma antigravitacional foi preservada e pode ser vista no Museu Grebennikov, em Novosibirsk. Outra aplicação prática da antigravidade pode ser observada na cidade de Homestead, na Flórida, onde existe uma estranha estrutura feita de blocos monolíticos de coral, popularmente conhecida como o Castelo de Coral. Ele foi construído pelo imigrante da Letônia, Edward Litzkallen, na primeira metade do século XX. Esse homem de constituição magra não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nem carro e, na verdade, nenhum tipo de equipamento. Ele também não usava eletricidade, justamente porque não havia nenhuma disponível. Mesmo assim, ele descia ao oceano, esculpia enormes blocos de pedra e os levava ao seu terreno, posicionando-os com precisão. Após a morte de Ed, cientistas passaram a estudar suas criações. Para fins de experimento, um poderoso trator foi trazido e tentaram mover um dos blocos de 30 toneladas do castelo de coral. O trator rugia, patinava, mas não conseguiu mover a enorme pedra. No castelo, acharam um aparelho estranho, chamado gerador de corrente contínua pelos cientistas. Era uma construção maciça, com muitas peças metálicas, e na parte externa do aparelho estavam embutidos 240 ímãs permanentes em faixas. No entanto, como Edward Litzkallen movia blocos de várias toneladas, ainda é um mistério. Pesquisadores analisam a natureza vibracional da antigravidade. Esse efeito é claramente demonstrado em um experimento moderno, onde gotas ficam suspensas no ar graças à levitação acústica. Aqui vemos como um som de certa frequência pode manter gotas de líquido suspensas no ar com segurança. Aqui está um efeito que parece facilmente explicado pelos princípios do giroscópio. No entanto, até mesmo uma experiência tão simples contradiz em grande parte a gravidade em sua compreensão moderna. São conhecidos os estudos de John Searle, em cujas mãos geradores incomuns ganhavam vida, giravam e produziam energia. Discos com diâmetro de meio metro até 10 metros levantavam voo e realizavam voos controlados de Londres até Cornwall e de volta. Experimentos do professor foram repetidos na Rússia, Estados Unidos da América e Taiwan. Na Rússia, por exemplo, em 1999, foi registrado um pedido de patente para um dispositivo de geração de energia mecânica. Vladimir Vitalievich Rostin e Sergei Mikhailovich Goldin recriaram o gerador do efeito Searle e conduziram várias pesquisas com ele. Foi constatado ser possível gerar 7 kW de eletricidade sem custos e o gerador giratório perdia até 40% do peso. O equipamento do primeiro laboratório de Searle foi levado para um local desconhecido enquanto ele estava preso. O editor de legendas e as instalações de Godin e Rostin sumiram. Todas as publicações sobre ela, exceto o pedido de patente, sumiram. 7. Gravidade e teoria da relatividade. Segundo ideias modernas, a luz tem velocidade finita. Como resultado, vemos objetos distantes, não onde eles estão localizados no momento.
mas no ponto de onde partiu o raio de luz que vemos. Mas com que velocidade a gravidade se propaga? Analisando os dados acumulados até aquele momento, Laplace determinou que a gravidade se propaga pelo menos 7 ordens de magnitude mais rápido que a luz. Medições modernas, baseadas na recepção de pulsos de pulsares, empurraram a velocidade de propagação da gravidade ainda mais longe, pelo menos 10 ordens de magnitude mais rápida que a velocidade da luz. Dessa forma, as pesquisas experimentais entram em contradição com a teoria geral da relatividade, na qual a ciência oficial ainda se apoia, apesar de sua total inconsistência. Na verdade, a ciência ortodoxa admitiu sua própria impotência quando introduziu no uso científico a chamada matéria escura. Então foi descoberto que as galáxias espirais giram como um todo, o que contradiz a lei de Kepler. Contrariando a lei da gravidade universal, as estrelas na periferia giram rápido demais e deveriam ter se dispersado devido às forças centrífugas. Apesar do uso dos instrumentos mais sensíveis, todas as buscas por partículas de matéria escura foram infrutíferas. E já no início do século passado, os cientistas sabiam que o espaço ao nosso redor não é vazio. Ele está completamente preenchido por várias formas de matéria, ou por matérias primordiais, segundo o conceito de universo não homogêneo. Naquele tempo, essas matérias básicas eram chamadas de éter, e havia provas convincentes de sua existência. Por exemplo, os famosos experimentos de Dayton-Miller, descritos no artigo Teoria do Universo e Realidade Objetiva. No entanto, em determinado momento, o pensamento científico mundial foi deliberadamente desviado para um caminho falso, e é exatamente por isso que até hoje não existe uma explicação científica clara sobre a natureza da gravidade. Em breve, publicaremos um material detalhado sobre esse tema em nosso canal. Então, recomendamos que você ative as notificações para não perder vídeos relevantes.